Bora. Poveda, tudo leva a crer, né, pelo que o Humberto fez um treinamento de ontem, até pelas opções que ele tem. Você vai ser o camisa 9 do time no jogo do próximo sábado lá em Curitiba. Você já atuou outras vezes, mas será a primeira vez como titular, caso se confirme. Eu queria que você falasse, né, porque o time vem numa fase ruim, dificilmente vai tentar brigar ainda pelo acesso, mas eu imagino que para você o jogo de sábado, por tudo isso que envolve, tem uma importância como se fosse uma final de Copa do Mundo, né? Boa tarde. Com certeza, para mim, né, é um campeonato à parte, né? Fazem 3 anos que eu estou aqui no Guarani, vai ser, se o Humberto confirmar mesmo, vai ser meu primeiro jogo titular no profissional. E eu tô ansioso, né? Espero que se confirme mesmo, que eu possa ajudar o Guarani da melhor maneira possível. Eu sei que o momento não é dos melhores que a gente esperava, criou-se uma expectativa muito grande. Isso a gente mesmo, nós mesmos jogadores, criamos com os resultados, né? E espero poder jogar tranquilo. Eu converso muito com os jogadores mais velhos, com o Odinelli, com o Ricardinho, os mais experientes. E eles me passam muita tranquilidade para eu poder chegar no sábado, se concretizar mesmo. E desempenhar meu futebol tranquilo, jogar o que eu sei. E é isso. Ô Poveda, claro que todo mundo está depositando uma confiança muito grande, né, no futebol do Poveda. Mas para você, assim, como é que é, entre aspas, né, ser o salvador do Guarani? A gente sabe que em outros clubes os jovens estão dando recados. Por exemplo, Paquetá, né, Gabriel Jesus na época do Palmeiras. Os resultados eles buscaram e concretizaram. Você acha que está trilhando esse caminho também? Olha, eu espero trilhar, principalmente aqui no Guarani, que é um clube que teve a categoria de base como uma força muito grande, né? Sempre revelou jogadores que, se tornaram ídolos mundiais aí. E espero poder corresponder com a expectativa de ajudar, de que o Humberto precisar aí, está sempre disponível. Poveda, atacante, você sabe que precisa fazer gol, né? Você ainda não fez o seu aí no profissional. Então, como que você lida com essa pressão, né? E principalmente nesse momento do Guarani que se espera isso de você? Cara, eu tô com consciência tranquila. Desde quando eu subi, esse ano para mim está sendo um ano de aprendizado, de pegar um pouco mais de experiência, né? E nos jogos que eu entrei, acabou não saindo o gol, mas ajudei da forma que foi possível. Às vezes entrei ali nem na minha posição, né? Porque o jogo precisava pedir aquilo e o Humberto me colocou e pude corresponder. Mas o gol acho que vai sair naturalmente, não fico criando essa expectativa, não. Poveda, você surgiu, já não é de hoje, né? Já tem uns anos aí que você surgiu como uma grande promessa do Guarani. Aí você acabou tendo até uma saída, pelo menos temporária, um pouco polêmica lá para o Internacional, passou um tempo lá e voltou agora para continuar sua trajetória no Guarani. Queria que você falasse um pouquinho desse momento também, da sua saída, de tudo que envolveu, e esse retorno aí para definitivamente agora começar a trilhar a sua carreira por aqui. Minha saída para o Inter, ela deu um pouco de polêmica, né? Mas já foi tudo resolvido. Meus antigos empresários, eu era muito mal assessorado, né? Foi uma série de fatores ali que contribuíram para minha saída, mas no Inter eu aprendi muita coisa. Foi um ano, assim, não joguei tantos jogos igual eu jogava aqui, mas aprendi muitas coisas, em questão de fisicamente, taticamente. Acho que isso me ajudou muito. Se eu estou colhendo agora, acho que esse tempo que eu fiquei fora no Internacional me ajudou muito. Tá, você falou há pouco, né, de experiência. Essa sua passagem, inclusive lá pelo futebol gaúcho, o que é que você trouxe na tua bagagem que você pode aplicar, não somente no Guarani, mas daqui para frente também, Poveda? O jogo de lá é muito mais pegado, né, muito mais de força, de contato. E aí ali você vai pegando umas malícias, né? E acho que isso se aplica muito ao profissional, porque é um jogo também mais de contato, mais de força.
E lá eu pude aprender muito, como disse há pouco, questões táticas, fisicamente eu melhorei muito meu jogo. E eu aprendi muita coisa lá, acho que foi uma passagem muito boa para mim e estou colhendo os frutos agora, né, aqui no profissional. Ô Poveda, o que você acha que despertou assim, o interesse do Humberto de te utilizar agora no profissional? O que você acha que ele mais gosta de você? E na sua carreira aí na base, pelo menos quantos gols você já tem? Você já anotou um por um? Olha, teve um ano que eu fui... o primeiro ano meu de 17, acho que eu tinha terminado com uns 13 ou 14 gols, não lembro. No ano de 20, meu primeiro ano de 20 eu fui artilheiro do Campeonato Paulista, né? Foi 22 gols. No Internacional, uns 10, 11 gols. E esse ano eu fiz 7 pelo Campeonato Paulista, né? Após a Série A2 que eu voltei. E eu acho que isso foi que despertou no Humberto também, porque eu fazia parte do grupo, eu cheguei no meio da Série A2, né? Só que o grupo estava fechado, estava muito, muito bem, né? E aí com a chegada do Anselmo, tinha o Pedro também, eu acabei perdendo espaço. Voltei para a base, eu acho que o belo trabalho que eu fiz de volta ao Sub-20, eu pude despertar, né? E aí acabou também, infelizmente, a lesão do Anselmo, né? E a saída do Pedro abriu espaço para eu voltar. E foi isso, acho que o belo trabalho que eu fiz no 20, jogos importantes, contra o Corinthians, contra o São Paulo, acabei podendo ir bem e aí o Humberto acho que despertou de novo, aí ele me puxou de volta. Tá bom, tá faltando só o golzinho só. Só o golzinho. Tá bom. Você é jovem, né? Tem 19 anos. O que você pode falar para um jovem que tem 14 anos, que veio aqui e está acompanhando a gente hoje, o Henrique, ele é de Piracicaba, ele participou de um projeto na TV, e na redação dele ele escreveu que quer ser jornalista esportivo, né? Então, assim, ele tem isso para a vida dele. Na redação ele até colocou que a gente tem que ser feliz naquilo que a gente escolhe. Então, o que você pode falar para ele, né? Que você jovem também, né? Lutou bastante para chegar aqui, né? Passou, né? Deve ter passado poucas e boas aí. Que dicas você pode dar para o Henrique? A principal dica é você nunca desistir. Vou contar um pouquinho da minha chegada aqui no Guarani. Eu tinha 17 anos, estava na minha cidade, eu sou do interior de São Paulo. Não tinha passado por lugar nenhum, por clube nenhum, já estava, até, eu lembro muito bem de no começo do ano estar conversando com a minha mãe, de pensar o que eu ia estudar, o que eu ia fazer. E aí, quando você menos espera, aparece a oportunidade. Apareceu a oportunidade de eu vir para cá fazer teste. E aí você tem que estar preparado, né? Porque é igual aquele ditado, né? O cavalo passa, né? Aí você escolhe se você monta ou não. E é isso, 14 anos... 14 anos eu não sabia nem o que eu ia fazer da vida, mas... Já que você tem decidido, cara, segue nisso, estuda, se especializa. Que tudo tem... Quando você se esforça e faz o que você gosta, tudo tende a dar certo. Os jornalistas esportivos, assim, eles são bem vistos assim, pelos jogadores? Sim, cara. Tem uns cornetas. Tem os cornetas, sempre tem, né? Os mal intencionados, mas acho que a índole vem de berço, né? Vem de casa. Então, o jornalista, pelo jogador, ele é visto como o cara que vai passar a informação. Aí, se você fizer seu trabalho correto, vai ser sempre muito bem visto. Tomara que vocês se encontrem aí nos estádios aí, o Henrique te entrevistando, você fazendo seus gols e fazendo sucesso também. Tomara. Boa sorte para vocês dois. Obrigado. Henrique, quer falar alguma coisa para ele? Boa sorte para ele, pelo menos. Boa sorte. Quer fazer uma pergunta para ele? Aproveita aí, seu momento. Eu vi que o Guarani, há 5 jogos, não vence. Você acha que no jogo contra o Coritiba, lá no Paraná, a pressão na costa do centroavante vai ser maior? Que pergunta, hein? Começou bem, né? Começou bem. Esses últimos 5 jogos, acho que foi uma coisa atípica, né? Pelo que a gente vinha apresentando durante o campeonato. Toda aquela expectativa que o nosso futebol criou, né? De brigar pelo acesso, de estar ali no bolo ainda disputando. Esse jogo contra o Curitiba, eu acho que com a saída do Bruno Mendes, né, que é o nosso camisa 9, o nosso artilheiro, a pressão vem, né? Porque, o cara
tá fazendo gol, tá ajudando, e aí ele não vai poder jogar, e aí quem substituir ele vai ter a pressão de fazer gol, de ajudar a equipe igual ele vinha fazendo, né? Mas muito bem essa pergunta. Valeu, obrigado. Obrigado, viu? Obrigado.